Vamos lá, esse é o Correspondente Médico. Lembrando que você também pode participar conosco usando a hashtag Correspondente Médico no Twitter ou pelo Instagram da CNN Brasil. Dr. Fernando Gomes já está conosco. Dr. Fernando, muito bom dia para o senhor. Obrigado para você também, Stephanie Alves. E vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Nosso primeiro assunto de hoje, primeiro de muitos assuntos que temos por aqui hoje, é o benefício dos exercícios físicos para a saúde mental. Doutor Fernando, confesso que caiu aí, na minha mão, um assunto que adoro, não coincidência, tá? Uma pesquisa feita por uma universidade na Suécia avaliou qual a intensidade de exercício que é ideal para ajudar no controle da ansiedade. É isso, hein? Exercício físico no controle da ansiedade. Quase 300 pacientes participaram desse estudo e eles foram acompanhados por cerca de 3 meses com intensidades de exercícios diferentes. O resultado mostrou que, seja qual for a intensidade do exercício físico que seja praticada, ela ajuda a controlar a ansiedade. A gente conversou com uma pessoa que foi diagnosticada com ansiedade há 15 anos e contou como é que a atividade física tem ajudado aí no tratamento da doença. Vamos ouvi-la primeiro. Eu percebo que os períodos de crise mais aguda que eu tive foram, de fato, períodos em que eu estava sedentária, por algum motivo. Então, hoje em dia, para mim é essencial incluir atividade física, seja na academia ou fazendo algum treino aqui em casa mesmo, todos os dias ou que seja 5 vezes na semana. Isso mantém o meu humor mais elevado e também a ansiedade controlada para que eu não desencadeie novas crises de pânico, Então eu sinto que isso é fundamental para a minha qualidade de vida e bem-estar. Ouvimos aí, portanto, o relato de uma paciente, doutor Fernando? Agora eu vou trazer também o relato de um especialista, de um médico do esporte, o Walid Nabil. Ele contou por que os exercícios fazem bem para a nossa saúde mental também. Vamos ouvi-lo. Praticar exercício físico na rotina faz com que o corpo libere neurotransmissores como serotonina e endorfina, que estão diretamente ligados à sensação de bem-estar, de prazer e melhora do humor. O corpo ele reage bem ao estresse, o que proporciona também relaxamento não só após o exercício físico, como também durante o dia inteiro. Melhora do sono, melhora da interação social e da autoestima, que também pode ser grandes aliados aí no combate à ansiedade. Olha, doutor Fernando, eu costumo dizer que a gente cuida do corpo fazendo exercício físico, mas quem agradece é a cabeça, E aí o relato de um médico do esporte dizendo que esse benefício, aquela sensação gostosa de bem-estar perdura, Não apenas logo nos minutos após o exercício físico, mas durante o dia, ao longo dos dias também. E aí eu queria saber do senhor também, quanto é que a gente deve fazer de exercício físico? Quanto é bom, quanto é o mínimo necessário, se é que existe um mínimo necessário, hein, doutor Fernando? Primeira coisa que a gente precisa ficar atento, Stephanie, que existe uma conexão direta entre a nossa saúde mental e a saúde física e vice-versa. Isso porque existe uma conexão entre o trabalho muscular, a própria atividade osteomuscular, que acaba acontecendo quando a gente faz atividade física e exercício físico organizado, e a liberação de substâncias, tanto pelo próprio músculo, como também em sistemas que existem dentro do próprio cérebro, como, por exemplo, as endorfinas, que provocam, na verdade, aquela sensação de analgesia. O sistema endocannabinoide, ele pode ser também acionado e assim sucessivamente. Assim como você consegue regular níveis de serotonina que implicam em circuitos que têm relação direta com o humor e também com a própria ansiedade. Agora, a sua pergunta é chave, Ok, vamos fazer atividade física. A gente sabe que sempre é bom você fazer algo que seja ponderado, pegando atividade aeróbica, que são aquelas que fazem com que a nossa frequência cardíaca aumente. Então, nadar, correr, andar uma caminhada mais vigorosa ou mesmo pedalar, treino de força e também alongamentos. Mas existe um número mágico? O que existe, na verdade, é uma orientação e a gente sabe que isso acaba tendo impacto na saúde do corpo físico e da mente, principalmente. 150 minutos por semana. Trocando em miúdos, 20 a 30 minutos por dia de atividade física. É como se a gente reservasse um período mágico para que a gente, na verdade, se dedicasse a fazer algo que é gostoso, que é necessário e, principalmente, que vai ajudar no equilíbrio da nossa mente. Pulsação acima de 120 batimentos. O que isso aqui significa? Significa que você vai colocar o seu aparelho cardiovascular para trabalhar numa intensidade um pouquinho maior do que, via de regra, a gente usa nas nossas atividades cotidianas. E com isso, Stephanie,
toda essa medida, que a gente também pode chamar de medida não farmacológica, acaba acontecendo. Isso não é uma novidade do ponto de vista histórico. Se a gente pegar, por exemplo, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, é um instituto que desde o começo, na sua história, tem uma quadra poliesportiva. Isso porque a gente sabe que os pacientes que estão fazendo tratamento para transtornos mentais e que fazem atividade física, além de todos os benefícios relacionados com a questão da interação social, existe também essa questão do equilíbrio neuroquímico que acaba sendo estabelecido. Então a dica fica aqui, né, pessoal? A gente precisa se movimentar. Pois é, doutor Fernando, a gente vai vendo aí esses números atrás do senhor, 150 minutos por semana com batimentos acima de 120 batimentos por minuto, né? São números, assim, parece difícil da gente tentar entender, mas para quem já compreende um pouquinho mais essa questão de exercícios físicos, não é muito, né? Não é muito difícil a gente conseguir encaixar essa atividade. O que a pessoa pode fazer, às vezes até dentro de casa, para fazer caber esse exercício físico que faz tão bem para o corpo e agora para o cérebro também, né? Está comprovado pela ciência. Sim, Stephanie, é uma questão primeiro da gente organizar a nossa agenda. Se a gente lembrar, por exemplo, da escola, dos primeiros anos de escola, sempre tem aquela disciplina chamada educação física. Então, dentro da nossa própria agenda, sempre já veio, na verdade, esse pacotinho em que a gente deve dedicar um certo período de tempo durante o dia para se movimentar. Quem está em casa pode começar fazendo uma caminhada, pulando corda, fazendo polichinelo. É lógico que se a pessoa é sedentária e nunca passou por uma avaliação médica, é importante verificar se tudo bem dela começar a fazer atividade física. Mas lenta e progressivamente. E o mais importante, Stephanie, reservar aquele período de tempo e também entrar, como diz o jovem, né, na vibe daquela situação. Então, calçar um par de tênis adequado, colocar de repente um calção, uma camiseta apropriada, isso faz com que você, na verdade, já blinde aquele momento como uma situação especial e não permita que algumas interferências externas venham interromper esse momento que passa tão rápido e traz tantos benefícios para a saúde da mente. Porque essa é uma chave, às vezes, que é difícil virar, né, doutor Fernando, do sedentarismo para uma vida um pouco mais ativa. E às vezes a pessoa pode pensar que é difícil, que ela tem que começar suando horrores, fazendo aquele exercício extremamente intenso. Mas não, pode começar devagar e ir encaixando aos poucos, que é até o ideal para quem vai começar a virar essa chave, né? Sim, são pequenas escolhas, Stephanie. Por exemplo, você pode preferir subir uma escada ao invés de usar, por exemplo, uma escada rolante ou então um elevador. Você pode descer no ponto de ônibus antes da sua casa ou do destino para que você possa caminhar um pouco mais. Então, são pequenas escolhas que a gente acaba tomando e facilmente a gente vai entender o benefício que o exercício pode trazer na nossa vida. E lento e progressivamente, dedicar esse tempo para que você possa fazer essa atividade. Sempre convidar alguma pessoa, de repente uma caminhada, acaba sendo algo que naturalmente a gente pode iniciar e acompanhado isso pode ficar um pouco mais fácil. Além de ser agradável, o seu corpo vai agradecer. Com certeza, o corpo e a cabeça, né, doutor Fernando? Vamos aqui para o próximo assunto agora. Esse mostra a capacidade do nosso corpo de se adaptar a algumas situações. Pesquisadores da Austrália descobriram que o fígado dos homens usa uma estratégia para se defender de doenças e da degeneração. O órgão usa hormônios femininos para ficar menos vulnerável. Essa descoberta é importante porque o fígado dos homens é diferente do fígado das mulheres. E aí, doutor Fernando, eu queria pedir para o senhor para explicar como é que esse processo acontece exatamente, esse hormônio feminino no fígado masculino e por que ele ajuda a proteger o fígado. O que há nesse hormônio feminino que faz tão bem? O que acaba acontecendo, Stephanie, é que alguns órgãos do corpo acabam respondendo de uma forma diferente às nossas diferenças hormonais, principalmente. E quando existe, na verdade, um insulto, uma injúria ou, na verdade, uma supersolicitação do órgão, e isso foi provado tanto em camundongo como também em estudo com seres humanos, existe, na verdade, o recrutamento de um funcionamento diferente do órgão, utilizando mais o estrogênio, que acaba sendo o hormônio feminino. E com isso, na verdade, é como se ele mudasse o seu formato de trabalho e conferindo, então, uma proteção adicional. A gente precisa lembrar que o fígado é algo extremamente importante, ele funciona como um grande filtro e faz toda a liberação de substâncias e toxinas do nosso organismo. Uma pessoa com o fígado comprometido tem um problema grave de saúde. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção em relação a isso, e isso representa um ponto a mais no entendimento do funcionamento da fisiologia do corpo humano. E aí, doutor Fernando, que tipo de doenças esse processo pode evitar no corpo masculino?
Sempre que a gente tem, por exemplo, depósitos de gordura, que a gente pode falar da esteatose hepática ou algumas outras alterações do próprio fígado, a gente sabe que alterações metabólicas podem acontecer. Tem uma grande correlação com colesterol alto, com diabetes e outros problemas de saúde. Então, se eu consigo, na verdade, preservar o meu órgão, tanto com hábitos saudáveis, com atividade física e também com uma alimentação mais regrada, isso traz um benefício muito grande para a nossa vida. E é lógico, se você tem, na verdade, uma sobrecarga do fígado, antes, na verdade, de existir uma lesão, existe esse recrutamento para um funcionamento diferente. Vamos agora para o nosso terceiro assunto do dia. Vamos falar sobre a alimentação dos adolescentes. Você conhece algum jovem que só come doces, salgadinhos, bolacha ou biscoito? Não vou entrar nessa polêmica aqui não, mas que só se alimenta disso? A gente já sabe, né, que o consumo desses alimentos chamados de ultraprocessados deve ser controlado, deve ser moderado. Agora, uma pesquisa da Universidade de São Paulo deu números ao risco do consumo excessivo desse tipo de alimentos pelos adolescentes. Doutor Fernando, mostra para a gente quais são as descobertas dessa nova pesquisa, hein? Olha só, os números são contundentes, Stephanie. O consumo superior a 48% de ultraprocessados por dia, e você falou muito bem os exemplos de alimentos que representam essa classe, estão atrelados com um risco grande de algumas complicações que a gente não quer que nenhuma pessoa faça parte desse grupo, porque nós sabemos que existe um grande comprometimento da saúde e até mesmo um encurtamento da expectativa de vida. 45% a mais de chance de obesidade. Nós sabemos hoje em dia que a obesidade acaba representando um distúrbio no qual o corpo mostra uma resposta inflamatória mais exacerbada. Não é à toa que nós notamos durante a pandemia que indivíduos que tinham obesidade tinham uma resposta mais exuberante quando chegavam naquela fase da própria inflamação do corpo, o que a gente não quer. 52% mais chance de gordura abdominal. E a gente sabe que a gordura nessa região, o problema não é necessariamente estético. O grande problema é a correlação com o mau funcionamento do metabolismo. E 63% mais chance de gordura nos órgãos, por exemplo, no próprio fígado. Então, isso faz com que a gente fique atento que a nossa alimentação, a gente já sabe disso, ela precisa ser saudável e que o excesso que muitas vezes acontece devido ao próprio estilo de vida ou então a falta do gerenciamento e orientação adequada dos jovens pode impactar de forma extremamente grave na própria evolução da saúde, comprometendo órgãos e até provocando doenças lá no futuro, Stephanie. É claro, doutor Fernando, que entre todos esses problemas que o senhor lista aí, não existe um ranking, né? Mas vou pedir para o senhor detalhar qual é exatamente o risco do acúmulo de gordura nos órgãos. A gente pode imaginar o seguinte, Stephanie. O que acaba acontecendo? Se eu tenho acúmulo de gordura nos órgãos, por exemplo, nos vasos, eu acabo tendo uma maior predisposição à existência de aterosclerose. E com isso aumenta o risco, por exemplo, de um infarto agudo do miocárdio, de um acidente vascular encefálico, comprometimento vascular ao redor do próprio corpo. Se eu tenho órgãos infiltrados com gordura, eles podem funcionar de uma forma atrapalhada, de uma forma não saudável. Por exemplo, no fígado, aumentando a chance de distúrbios metabólicos. Então, aqui, correlação direta com diabetes, com pressão alta, com colesterol alto, com triglicérides, muitas vezes descontrolados. Por isso que é tão importante, na verdade, a gente prestar atenção no que a gente coloca para dentro do nosso corpo físico e, principalmente, a forma que a gente relaciona com o mundo físico. Mas, doutor Fernando, é claro que comer uma porcariazinha de vez em quando é bom, né? A gente gosta, claro, todo mundo gosta. Mas a gente tem que cortar isso da vida totalmente? O ideal é isso ou dá para consumir com equilíbrio ali, com parcimônia? Stephanie, existe 3 pilares que são fundamentais para um estilo de vida saudável. Então, repousar é extremamente importante, fazer atividade física é fundamental, mas a alimentação tem um papel preponderante porque a gente pode escolher o que vai colocar para dentro do corpo físico. Então, a primeira atenção é ficar, na verdade, ligado nesse aspecto. Dependendo da forma que você se alimenta, você fica sobrecarregando o próprio sistema metabólico do seu corpo. Então, assim, o ideal é, lógico, né? Você tem uma regra de vida mais tranquila, mais equilibrada, preservando a sua saúde. Obviamente, uma escapada aqui, uma ali, não vai trazer um problema muito grave a médio e a longo prazo. Mas a gente precisa ficar atento porque existem pessoas que têm um estilo de vida que incorporam isso. Olha só os números que a gente está falando, 48% de ultraprocessados por dia, quase metade do que o indivíduo usa para se alimentar de uma forma, na verdade, inadequada. Então, a regra é tomar cuidado com a alimentação, com atividade física, com sono reparador e principalmente, né, não colocar para dentro coisas que, em vez de te alimentar e trazer nutrientes que são fundamentais, venham atrapalhar a saúde do seu corpo físico.
Exatamente, equilíbrio, né, doutor Fernando? Muito obrigada por mais um dia. Este foi mais um Correspondente Médico.